Amém. Bom demais estar na casa do Senhor mais uma vez. Deus tem sido bom demais, tem nos acrescentado vida e nos dado a possibilidade de estar na sua casa. Louvando ao Senhor, todo ser que respira, louva ao Senhor. Não importa o ritmo, não importa a forma, o que importa é que a adoração deve sair do coração. Esse é o que faz a verdadeira diferença, né? Eu já estou velho, já não tenho mais cabelo, não estou mais contigo, não vai fazer o bate-cabeça, que eu não tenho mais preparo físico para isso, né? Mas é bom demais. Não importa o ritmo, né? O que importa é a sinceridade do coração. Glória a Deus! Está se apresentando diante do Senhor. E para o texto aqui, que eu vou ser rápido, a gente não fala mais do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 21, próximo do segundo profético que foi citado do nosso amado Lima, que estava fazendo a abertura e começando a cantar, um pouco antes da semana final, antes que ele proferisse esse último anúncio, Mateus 21, tem a passagem que eu gosto muito, que relata a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e na forma como as pessoas se apresentavam diante dele. Sabemos que o dia do Senhor está próximo, as evidências de Cristo, elas estão aí, e nós devemos estar prontos para esse dia. Estar prontos significa estar próximo de Deus, estar com Cristo no coração e estar deixando de lado tudo aquilo que não agrada a Deus e que muitas vezes entraria, com certeza, na nossa carne, no nosso dia a dia, a nossa vontade, mas buscar fazer a vontade do Senhor. Bem, do 10 até o 16, primeiro. Aí, na versão que está no telão, diz assim: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Glória a Deus por estar na tua casa, obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Mas o Senhor que fale conosco nesse momento, através da palavra santa, Deus. Quando o Santo Espírito Santo possa falar conosco e trazer luz à tua palavra, Senhor, para que possamos nos aproximar mais de ti, através da tua palavra, Senhor, através da adoração e através da comunhão, Senhor, eu te peço, ser conosco nesse momento e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. Como disse, a última semana de Cristo relatava ali, né? Em dado momento ele entra na cidade, né? Essa prática de estender mantos e colocar ramos no caminho, ela era realizada sempre que um rei voltava de uma campanha de batalha vitorioso. Então, quando o rei voltava vitorioso de uma campanha, de uma guerra, as pessoas estendiam os mantos, os que tinham mantos, né, para estender, os mais ricos, tinham as costas, e os mais humildes cortavam ramos, cortavam folhas, galhos e colocavam na rua para receber o rei que estava voltando de uma batalha, de uma campanha. E foi exatamente
forma que aquelas pessoas receberam Jesus quando ele chegou em Jerusalém. E esse, com certeza, foi um dos motivos da indignação dos religiosos da época. Os religiosos olharam para aquilo e ficaram indignados, porque consideravam que Cristo não era merecedor daquela recepção. Quem era ele para se apresentar como rei, aceitar ser recebido como rei, receber aquela adoração na forma de rei, né, e agir daquela forma? Mas ele, ao entrar, as pessoas gritam: Hosana, aquele que vem, né? Louvado seja aquele que vem em nome do Senhor. E é interessante quando lemos no versículo 12, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou os que vendiam, que compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam e tudo. Porque o templo ele tinha uma dedicação. O templo deveria prevalecer no espírito de santidade e temor. O templo do Senhor deveria prevalecer esse espírito de santidade e de temor. Ele foi construído de uma forma, com um propósito, para que as pessoas louvassem a Deus, alimento, para que as pessoas buscassem a Deus. Mas os religiosos da época já haviam esquecido disso, já haviam distorcido o propósito do templo do Senhor, já haviam se esquecido disso. Ao invés disso, deixando que a cobiça, a ganância, a arrogância, interesses especiais prevalecessem ali. E isso foi o que mais indignou Jesus naquele momento. Ele não expulsou as pessoas que vendiam por expulsar, expulsou-os porque eles estavam ocupando um lugar que não deviam. Aquele lugar que eles estavam era um lugar dedicado para que não judeus pudessem louvar a Deus. E eles estavam ali colocando barracas, colocando mesas, colocando cabritos, colocando outras coisas para vender. Não porque eles estivessem preocupados em facilitar a vida daqueles que tivessem que ir de longe, comprar um animal, comprar uma esquina na lei deles, para fazer o sacrifício, mas porque eles estavam fazendo isso em um lugar inapropriado. Aquele lugar não era para isso, aquele lugar era para adorar a Deus, aquele lugar era para que os gentios pudessem também se reunir e louvar a Deus. Aleluia. Entregar as suas ofertas, fazer as suas orações, ou seja, era uma área reservada para o espírito de santidade e de temor, e não para comércio. Por isso que Cristo, de uma forma agressiva, derrubou as mesas, derrubou tudo, fez aquilo, tudo que às vezes, quando falamos da forma, do caráter, do temperamento de Cristo, parece um negócio meio estranho, né? Como é que Cristo pode ter sido nesse momento tão violento, tão agressivo com aquelas pessoas, né? Como é que ele fez? Por que ele fez aquilo? Porque ele tinha uma missão aqui nessa terra. E ele tinha um zelo muito grande pelas coisas do Pai. Ele tinha um zelo do tamanho que aquilo deixou indignado, que aquilo estava errado. E a gente tem que olhar para ele aqui e aprender que às vezes também nós temos que nos indignar com algumas coisas, com aquilo que está errado, com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não condiz com a nossa fé cristã. Às vezes olhamos para pequenas coisas, a forma como um irmão louva a Deus, a forma como o outro se veste, a forma como um se comporta, né? A forma ou o tipo de música que um gosta ou que o outro não gosta, e não percebemos que isso são todas coisas pequenas e que isso não separa ninguém de Deus. O que separa as pessoas de Deus é o pecado e a prática daquilo que não condiz com a palavra do Senhor. O que nos separa de Deus é isso, a prática do pecado e fazer aquilo que não condiz com a vontade do Senhor. Como eu disse, vender os cabritinhos lá nos pombinhos sem problema nenhum. As pessoas que vinham de longe também precisavam de ter o sangue conseguiu oferecer em sacrifício naquela época, né? As pessoas que vinham de longe com outra moeda de outro país precisavam de uma casa de câmbio para trocar lá os seus euros pelo real, né? O dólar pelo real, né? Peso.
que eles estavam fazendo seria ilícito, desde que eles fizessem no local apropriado. Então, aqui, o que ensinou Jesus, como disse, foi que eles estavam no templo e não se comportando como deveriam se comportar ali dentro. Eles deveriam ter um espírito de temor e de santidade. Ele expulsou os mercenários dali. No 13 ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Casa de oração. Na oração a gente coloca diante de Deus. Deveria ser nessa ordem, né? Nem sempre eu faço assim. Eu sei disso. Primeiro eu deveria ser grato a Deus pelo tudo que Ele já tem feito na minha vida. Então, deveria começar minhas orações sempre agradecendo a Deus. Não vou ser hipócrita aqui falando para vocês que eu sempre faço isso. Às vezes, a vontade de pedir é bem maior que a vontade de agradecer. Às vezes a vontade de pedir, às vezes a necessidade por alguma coisa, o desejo por algo, faz com que esqueçamos o princípio básico, que é ser grato a Deus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Então, nossa oração sempre devia começar agradecendo a Deus. De manhã, se você abre o olho e tem mais um dia pela frente, dá glória a Deus. Deus já te abençoou, te concedeu mais um dia de vida. Então, na prática da oração, a gente devia começar a fazer isso, agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito, por tudo aquilo que Ele já tem entregue em nossas mãos, por aquilo que Ele tem nos proporcionado. Mas eu tenho lutas, também tenho, eu tenho dificuldades, também tenho, mas tenho as enfrentado, e Deus tem me ajudado nisso. Mais um motivo para agradecer, agora a Deus. Então, eu deveria começar sempre a minha oração ao entrar na minha casa, uma casa de oração na casa do Senhor, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já tem feito na minha vida, agradecendo a Deus. Depois eu vou seguir aquilo que Ele me ensina. Ele fala para fazer conhecido as minhas necessidades dentro do altar dele. Ele fala para que eu faça conhecido. Então, se eu tenho necessidade, tenho angústia, tenho tristezas, tem coisas que eu preciso, eu vou fazer conhecidas diante de Deus. Eu vou abrir a minha boca e fazer conhecido diante de Deus, porque é o lugar de fazer isso é na casa do Senhor, que é a casa de oração. E fazer conhecido as minhas necessidades e petições diante de Deus não é eu ficar resmungando pelos cantos e lamentando. É falar com Deus, que Ele nos ouve. Eu vou falar com Ele porque eu sei que Ele está me ouvindo. Vou te fazer conhecido aquilo que eu preciso diante dele, porque eu sei que Ele está me ouvindo, porque Ele se faz presente. E eu vou fazer conhecido com confiança. Às vezes, a pessoa mais se lamenta do que confia em Deus. E ficar se lamentando, né? se autodepreciando, ficando para baixo, é uma atitude que não agrada a Deus, porque Ele olha e fala: esse camarada não acredita que eu possa fazer. Esse camarada não confia em mim. Esse sujeito não tem a menor fé, ele não acredita que eu possa resolver. Porque em vez de falar para mim: Senhor, eu sei que tu podes, então eu coloco isso diante do altar, ele fica resmungando no canto, se lamentando pelo que está passando. E ficar se lamentando, lamúria, não leva a gente diante de Deus. Agora, de fé e de certeza, saber que Deus pode, isso sim é colocar diante de Deus a necessidade de saber que Ele pode e Ele muda a história. E também Ele nos ensina também a não ser egoísta quando fala em oração. Paulo nos ensina que nós devemos orar, fazer intercessão por toda a humanidade, por todos. Então também a gente deve se lembrar desse momento de oração, quando estamos na casa de oração, das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que estão em dificuldade. Às vezes também chegamos na casa do Senhor, não agradecemos, nos colocamos de joelho, não fazemos, mas isso não importa, porque não tem uma posição para orar, pé, sentado, deitado, de joelho, não importa, o que importa é estar com o coração voltado a Deus.
o nosso papel também orar por essas pessoas. Mas somos, como disse, egoístas, nos ajoelhamos e falamos: Senhor, minha vida, Senhor, minha casa, Senhor, meu trabalho, Senhor, meu isso, meu aquilo outro. E às vezes eu estou muito melhor do que o irmão que está do lado, precisando desesperadamente que alguém faça uma oração de precisão por ele. Mas eu não predisponho a fazer isso, porque eu não aprendo na palavra de Deus a importância do amor ao próximo. Porque se eu digo que amo os irmãos e não oro nunca por eles, eu sou mentiroso. Se eu digo que amo, mas eu vejo como passar uma dificuldade e não o ajudo, sou mentiroso. Se eu digo que amo, não estendo a mão para ajudar quando eu posso, eu sou mentiroso. Eu sou hipócrita de Deus nas minhas orações. Então, nesse momento, quando entramos na casa de oração do Senhor, nós temos que nos aperceber de tudo isso, para quando colocar o joelho no chão, falar: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por minha vida, abençoa minha casa, mas não esquece do meu irmão. Não esquece do meu irmão que tem dificuldade. Para que Deus possa me ouvir falar: ele acredita em fazer uma oração sincera. Ele segue dizendo: vós, porém, transformais em ouvidos salteadores, não vou entrar no mérito. Vieram a ele do templo, cegos e coxos, e ele os curou. Veja a diferença. Enquanto os religiosos da época estavam preocupados, porque Cristo estava sentando na adoração, estava aceitando que as pessoas o tratassem como rei, que ele era quem. Os religiosos estavam preocupados com isso, e ele estava olhando para as pessoas necessitadas. Vieram a ele cegos, coxos, ele os curou. Muitas dessas pessoas estavam enfermas, sequer podiam entrar no templo, porque eles eram rígidos contra isso. Como se a casa do Senhor fosse um lugar justamente para os necessitados. Jesus mesmo fala isso: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para os que têm dificuldades. Então a casa do Senhor é um lugar de receber essas pessoas, um lugar de receber essas pessoas e apresentar para ele um Deus que pode mudar a história de vida, um Deus que pode transformar, um Deus que resgata, que restaura, que muda. Exatamente isso que Cristo estava fazendo e tentando mostrar para os religiosos. A casa do Senhor deve ser dedicada a isso, a tratar as pessoas, a limpar, a restaurar. E não importa como ela chega, ela tem que ser recebida. E receber a palavra de Deus, receber a oração do Senhor, para que Deus possa transformar a vida, mudar a história da vida. E Cristo recebeu todos eles foram curados. Aleluia! Eu, quando leio isso, quando eu vejo a forma como agiam os apóstolos, como agia Felipe, que era diácono, e eu fico pensando: o que nos vamos ter? O que nos falta hoje? O que nos falta hoje? Porque às vezes as pessoas chegam no templo, na igreja, entram e saem do mesmo jeito. Está faltando algo em nós. Talvez falte nós nos apercebermos que a casa do Senhor é casa de oração, e que a oração tem que ser feita com sinceridade e principalmente olhando mais o interesse do seu irmão que você diz que ama do que do seu próprio. Ter esse desprendimento de olhar com amor, com carinho para as pessoas e orar por elas, para que Deus mude a história da vida delas. E quando Deus vai abençoando as pessoas que nos odeiam, o mundo que vivemos vai se tornando melhor. Vai se tornando melhor. Era isso que Cristo queria ensinar. Mas assim no 15, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, ao invés de se alegrarem, porque no meio deles estavam que curavam as pessoas, eles ficaram
ficaram indignados e perguntaram a ele: ouves o que está dizendo? E Jesus responde da seguinte forma: nunca lestes, citando o Salmo de número 8, né? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. E no Salmo 8, no versículo 3, assim, a versão pastoral, eu gosto bastante assim: da boca de crianças e bebês tirastes um louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Da boca das crianças e dos bebês tiraste um louvor para reprimir o teu adversário. E o Salmo 8 ele fala exatamente de Jesus, daquele que viria para salvar a humanidade, daquele que viria transformar. Então ninguém é mais merecedor do nosso louvor do que Jesus, nosso Senhor. Ninguém é merecedor do nosso louvor, né? Louvor é sinônimo de agradecimento, de elogio, de exaltação, de gratidão. Louvar é enaltecer as qualidades de alguém. Louvar é prestar homenagem, né? E no Antigo Testamento, no seu livro de Salmos, ele tem a coletânea de cantos que exaltam a pessoa do Deus Todo-Poderoso. E o louvor é uma coisa tão bacana, tão gostosa, que mais à frente, aqui, quando você lê a celebração da última ceia, depois que eles terminaram a celebração da ceia, diz lá que cantaram um hino. Já reparou isso? Depois da ceia, eles cantaram um hino. Aleluia. Jesus e os discípulos cantaram um hino depois da celebração da ceia. Porque o louvor é isso que eu disse, é exaltar a pessoa do Todo-Poderoso. Às vezes a gente tem que ter isso em mente, que Cristo se ofereceu, como diz em Romanos 12, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, né? Que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Não se envolvam, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas oferecem a Deus um culto racional, onde o objeto de oração, de adoração, de santidade, de louvor, seja o Deus Todo-Poderoso, seja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que o nosso louvor sempre tenha apenas não somente como alvo adorar ao nosso Deus, adorar a Deus. Esse é o objetivo de cantarmos a Deus. É isso que nos faz alegre, né? E Jesus é merecedor de tudo isso. Ele diz em Hebreus assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O perfeito louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então esse é o objetivo maior e único de quando nos reunimos para fazermos um momento de adoração e de louvor a Deus. O centro de toda a oração, de todo canto, tem que ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que merece que adoremos, é Ele que merece ser exaltado, é Ele que merece ser enaltecido. Ele é que tem muitas qualidades para que possamos enaltecer e gabar. Ele tem que ser o alvo da nossa adoração. Ele e somente Ele merece que nos coloquemos na sua presença e entoemos cânticos. É Ele que disse, e aí não importa o ritmo, quando o alvo é Cristo, não importa o ritmo, quando o que sai dos nossos lábios é fruto que confessa o nome de Jesus, não tem a menor importância qual seja o ritmo que você cante. O que importa é que o seu lábio confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, e que só Ele, e somente Ele é quem pode mudar a história da nossa vida, e que só Ele é merecedor de que estejamos reunidos aqui para louvar alguém. Esse alguém que deve ser louvado é Jesus Cristo, o único que é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda oração e de todo o nosso louvor. Esse é o verdadeiro Deus. Ele aceitou o louvor das crianças porque Ele era Deus e porque
uma alusão ao Salmo lá atrás, que já profetizava que viria aquele que iria mudar a história da humanidade. Mudou, tem mudado e vai continuar mudando a história da humanidade. E você é instrumento dessa mudança. Você é instrumento importante nessa mudança. Para que o mundo continue a ser mudado, é preciso que você fale mais do nome de Jesus. É preciso que você ore mais. É preciso que você ame mais as pessoas. É preciso que você busque mais fazer a vontade de Deus. E para facilitar a gente fazer a vontade de Deus, o caminho é oração.